todos. Sejam bem-vindos a essa transmissão da nossa Casa do Caminho. Sintam-se abençoados pelo amor de Jesus. Obrigada pela sua companhia. E o nosso tema de hoje, como o Marcos disse, verbo e vida. E para compreendermos a palavra verbo é usada no Novo Testamento, mais concretamente no Evangelho de João, para qualificar Jesus, que revela a inteligência e sabedoria de Deus. E é através de Jesus que Deus fala conosco. E no livro Mãos Unidas, neste capítulo, Emmanuel nos diz: em matéria de auxílio aos semelhantes, urge não esquecer a função poderosa do verbo. As palavras beneficentes são os alicerces fundamentais da beneficência. Sempre que estejamos acordados para a edificação do reino do amor, nos ensina ainda que, quando a secura nos assuste o ambiente, nos assalte o ambiente, através dos companheiros que se mostram desgostosos em provas constantes, as expressões de reconforto podem ser o bálsamo espiritual com que se lubrificam as engrenagens do cotidiano, ante contendas e discussões que suscitam afastamento e incompatibilidade, funcionam por agentes de paz, estabelecendo segurança e entendimento. Se há incompreensão, desequilíbrio, trabalho em andamento, são portas abertas para harmonia e reajuste, junto dos que caíram à margem da estrada. Constituem apetrechos de socorro, reerguendo-os para a vida, ao lado de irmãos em erro evidente. Servem como fatores de ponderação e reequilíbrio, sem qualquer recurso e violência. Diante das circunstâncias graves, recordam bisturis conduzidos por mãos hábeis na supressão de problemas que nos agravariam. As lutas da existência perante os incêndios da cólera ou do azedume, da condenação ou da discórdia, são fontes extintoras da perturbação, carreando tranquilidade e bênção. Exatamente com as palavras é que se estruturam as leis que se educam e se orientam as criaturas da terra, tanto quanto na terra se inscrevem as revelações dos céus, para o burilamento e elevação dos homens. Emmanuel alerta: verifica deste modo o que fazes com as próprias palavras, por elas e com elas. É o que operas em ti e por ti, em teu favor ou em teu prejuízo, a paz ou a discórdia, o bem ou o mal, a treva ou a luz. E no livro Vinha de Luz, no capítulo 97, Emmanuel também nos ensina ainda mais e nos diz: o verbo é criador, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Essa passagem encontramos em Mateus, no capítulo 15, versículo 18. Emmanuel continua a nos dizer: o ensinamento de Jesus, sob o véu da letra, consubstancia a profunda advertência. Indispensável cuidar do coração como fonte emissora do verbo, para que não percamos a harmonia necessária da própria felicidade. O que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão, do íntimo, dos tiranos por esse processo. Origina-se o movimento inicial da guerra, movimento destruidor que torna a fonte que nasceu, lançando ruínas e aniquilamento. Da alma dos caluniadores partem os venenos que atormentam espíritos generosos, mas que voltam a eles mesmos, escurecendo-lhe os horizontes mentais. Do coração dos maus, dos perversos,
e dos inconscientes surgem através do poder verbalista, os primórdios das quedas, dos crimes e das injustiças. Todavia, tais elementos perturbadores não se articulam debalde para os próprios autores, porque dia chegará em que colherão os frutos amargos da atitude infeliz a que deram impulso. Assim também, a alegria semeada por intermédio das palavras salutares e construtivas cresce e dá os seus resultados. O auxílio fraterno espalha benefícios infinitos. E o perfume do bem, ainda quando derramado sobre os ingratos, volta em ondas invisíveis a reconfortar a fronte que o emite. O ato de bondade é invariável força benéfica em torno daqueles que mantêm viva a chama dos bons pensamentos, a iluminar o caminho alheio por intermédio da conversação estimulante e sadia. Os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca são potências atuantes em nosso nome, fatores ativos que agem sob nossa responsabilidade, em plano próximo ou remoto. De acordo com as nossas intenções mais sinceras, é imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói. Por dilatação viva de nossa personalidade em todos os dias e acontecimentos. Recomenda Emmanuel, recordemos com o Divino Mestre de que a palavra procede do coração e por isso mesmo contamina o homem. E em uma psicografia de Divaldo, Joana de Ângelo nos orienta sobre o uso da palavra. Ela nos ensina: a palavra é a emissão do pensamento que se verbaliza. A palavra é portadora do conteúdo mental que busca alcançar um fim, mesmo quando procurando dissimular os sentimentos íntimos. É veículo de alta carga vibratória que se desvela. O seu uso correto faz que se torne instrumento de grande poder, favorecendo quem a explicita, quando carregada de sinceridade e fé. Age como onda vibratória que enfraquece as forças negativas que envolvem o indivíduo, promovendo as aspirações de que se reveste. Se portadora do pessimismo, dúvida e acusações, atrai, por sintonia mental, enfermidades, sombra e malquerências, que terminam por vencer aquele que o exterioriza. A educação da boa vontade contribui de maneira especial para o exercício feliz da palavra. Falar sem pensar é ato comum automático. Pensar antes de falar resulta da conquista dos valores morais e espirituais que dignificam o homem. A palavra é semente que se deposita no solo da vida. Conforme a sua qualidade, ressurgem colheitas de frutos, que serão portadores de paz ou de desunião. A sementeira, portanto, deve ser realizada de forma consciente, com os olhos postos no futuro. Quando se silencia uma palavra infeliz, ela permanece subjugada. Porém, se expressa, faz-se verdugo implacável. Falar é uma ciência e uma arte. Ciência porque deve ser sempre mensageira de sabedoria, repassada de amor, portadora da fé. E arte porque deve reverter de correspondente modulação ao que informa. Estabeleceu-se como correto na palavra arte, que nem sempre é o que se diz, mas como se diz, que provoca a reação do ouvinte. Assim, coloca a dose de emoção correta no teu verbo, de modo a torná-lo objetivo, claro e saudável. Fala emitindo
ondas positivas, afirmações sinceras, com correspondente cargo de amizade. Diante de uma situação negativa, não faça coro geral, com palavras rudes, portadoras de azedume e ira. Além de não resolverem a ocorrência, torna-se pior, gerando desequilíbrio. A palavra é uma flecha que, disparada, não mais pode ser detida, alcançando o alvo. E Jesus, falando, alterou completamente a filosofia existencial, então vigente na sua pátria, e abriu fronteiras da esperança e da felicidade para as criaturas de todos os tempos. E no Evangelho, no livro Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, seguindo o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no item 10, Dr. Bezerra de Menezes nos esclarece sobre viver a caridade. E ele nos diz: meus amigos, já ouvi muitos de vós a se perguntarem: como poderei fazer a caridade se muitas vezes não possuo nem mesmo necessário? Ele nos ensina: a caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazê-las por pensamentos, por palavras e por ações. À medida que o homem se conscientiza da mensagem de Jesus, emana um grande desejo de cumprir as suas orientações, especialmente no que tange à caridade. Mas, inúmeras vezes, ouve-se seus questionamentos, expressando junto ao coração divino dúvidas que lhe arrefecem o bom ânimo. Se não disponho de recursos necessários à minha sobrevivência, como poderei ajudar o outro de que de mim solicita amparo? Não são poucas as vezes que falamos a esses irmãos, despertando-os para que o que seja a verdadeira caridade. A verdadeira caridade é aquela que é vivenciada. Sim, é preciso viver a caridade, exalando-a com o perfume cuja fragrância sublime, em razão da sua natureza, é sentida em todo o ambiente onde se encontra. Aquele que pensa com caridade, fala com caridade, age com caridade, que é a pura manifestação do amor, é o sentimento que sustenta tão formosa virtude. E a partir desse entendimento, ninguém pode alegar e ainda que não tenha desenvolvido a boa vontade e a presteza que caracterizam a alma caridosa, o ser humano anseia por vislumbrar no outro a luz divina, que o sustente em suas tribulações um pensamento de tolerância diante da manifestação de desequilíbrio do outro, um sentimento de compaixão pelo irmão, que verbaliza suas dores através da expressão descortês, revelando sua insatisfação íntima, uma atitude fraterna junto àquele que, no momento de desarmonia, o feriu com comportamentos agressivos. São formas de atender o outro em suas dificuldades, vivenciando o perdão, a compreensão, a comiseração pelos irmãos de jornada. Estará a alma exalando o doce e suave, agradável e terno perfume da caridade, virtude que vibra no íntimo daquele essencialmente é manifestação divina. A caridade real dispensa o aplauso, a caridade real dispensa o reconhecimento do homem. Jesus viveu a caridade, vivenciando o amor e demonstrando à humanidade o caminho da salvação. E nós sabemos
que uma palavra de conforto muitas vezes salva uma vida. Quando pensares em ferires alguém, se cale. Ou faça como Chico Xavier nos ensinou, encha a boca com a água. Só retire quando estiver calmo, quando não estiver em uma ação que possa ferir alguém. E continuando com o livro Bezerra de Menezes, encontramos no início do livro uma mensagem linda do Espírito Sheila que nos diz: falar de Jesus é falar de amor, é falar de luz, da luz divina que banha o nosso planeta. Parafraseando o apóstolo Paulo, em sua carta aos irmãos coríntios, ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, e se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Diremos, se buscarmos o Cristo, nosso venerando irmão, e não trouxermos o amor no coração verdadeiramente, não conseguiremos interiorizar suas belas mensagens de bem viver. No livro ainda, nosso amorável irmão Bezerra de Menezes nos oferece, através de sua doce e afetuosa expressão, um entendimento primoroso do Evangelho de Jesus, compilado cuidadosamente pelo benemérito Allan Kardec, sobre a inspiradora promessa de progresso moral do Pai para seus filhos, e nos diz que o estudo criterioso do Evangelho dá direção segura ao espírito, desenvolvendo em seu âmago a virtude da fé, apoiada na razão e na inteligência. Dessa forma, o homem absorve as lições necessárias ao seu aprimoramento, com base no discernimento, que ilumina as sombras do processo das superstições, dos anátemas impostos num tempo em que as criaturas acreditavam num Deus antropomórfico. Nos fala ainda que a clareza, a iluminação que o conhecimento traz à humanidade promoverá sua integração efetiva ao reino sublime da divina benemerência do Pai para com a sua criação. Ele nos fala, é indispensável que o espírita cristão se dedique ao estudo, a fim de não cair nas armadilhas criadas pelo homem velho, que no momento de acomodação, indiferença e preguiça, não poupa recursos para embaraçar sua jornada progressiva. Nos ensina que nas obras edificantes do Evangelho, o leitor encontrará mais uma oportunidade de entendimento das palavras do Cristo, e assim de incentivá-los a adotar uma postura regenerada, encontrará consolo, esperança e alívio para os males que ainda residem nos corações, pois são a expressão misericórdias do alto para o alento dos homens em seu trabalho interior. Encontramos ainda, numa abreviatura de O Evangelho segundo o Espiritismo, por Evandro Noleto Bezerra, que foi publicada em 2011 pela Federação Espírita Brasileira, no livro de Bezerra de Menezes, com o tema Um Novo Caminho. E ele diz: espíritos estelares, benfeitores da espiritualidade maior, reunidos sobre o comando misericordioso do Espírito Sublime, nosso irmão Jesus, maior estrela que iluminou e ilumina o céu do nosso planeta, trouxeram para a humanidade em evolução as obras da codificação. Promessa do amado Senhor, que atendendo às ordens soberanas do Pai amantíssimo, veio ensinar aos homens um novo caminho, capaz de levá-los a planos superiores, conferindo-lhes a condição justa de que se fizerem merecedores, em virtude do esforço real de transformação interior. Centenas e centenas de espíritos fiéis, servidores do Cristo, se empenharam na realização de tão magnânima obra, trabalhando incansavelmente
para trazerem a irmãos comprometidos com uma infeliz história de erros e excessos em esse novo caminho. O cristianismo, em sua essência bela e verdadeira, despido das ingerências a ele agregadas por homens interessados em defender seu ponto de vista, atendendo a uma governança egoísta e orgulhosa, servidores operosos e dedicados, vislumbrando um futuro de luz para seus irmãos, mergulhados nas trevas do personalismo, se empenham com extremo amor para as lições do Mestre, alcançassem os corações feridos pela amargura, pela desesperança, pela angústia da consciência, ultrajada pelos comportamentos equivocados, a humanidade, debatendo-se nas dores e aflições trazidas pelo poder presunçoso de tudo resolver nas bases da força aviltante da violência, impondo sem piedade normas que ultrapassam o senso comum da fraternidade e da solidariedade. Reclama um sistema de amparo e auxílio para emergir do lago das iniquidades em que se vê mergulhada. Essa humanidade encontra-se de tal forma carente das virtudes divinas, que até mesmo muitos daqueles que se dizem representantes do Mestre estão repetindo comportamentos de outrora. Intoxicados pelo personalismo, alimentados pela vaidade, nós, os espíritas cristãos, recebemos orientações que são verdadeira chave do céu. E assim, compete-nos dar continuidade ao trabalho de implantar no planeta Terra o amor vivenciado em sua mais pura e simples expressão. Não devemos nos impressionar com a notícia da chegada do tempo de regeneração, até porque muito trabalho deve ser feito até que o homem possa usufruir dos merecimentos desse novo estágio de evolução do orbe. A natureza, na beleza e grandiosidade de seus exemplos, cumpre fielmente como determina a lei os passos para que haja eficiente em sua manifestação. E com o espírito em evolução não é diferente. Todas as etapas devem ser cumpridas com o esforço da alma, desintoxicando-se mediante um trabalho intenso de modificação, da contaminação gerador pelos sentimentos malsãos. Abracemos com firmeza, vigor, determinação e coragem a tarefa que recebemos do Pai, e valendo-nos desse corolário de lições luminares, galguemos os degraus da escalada evolutiva, seguindo os passos de Jesus, que, atendendo às orientações de Deus, nosso Pai, veio nos ensinar o que é a vida verdadeiramente. O Evangelho é um acervo de orientações sublimes, imantadas do mais puro e delicado sentimento trazido por Jesus, para abrandar os corações, servir-lhes dessas lições com um alimento mais sagrado e imprescindível para a saúde e o equilíbrio da nossa alma. É condição inequívoca para o amadurecimento do espírito, ainda recalcitrante e endurecido, quanto às verdades eternas. E Joana de Ângeles, ainda no livro Espírito e Vida, psicografada por Divaldo, nos presenteia com uma linda mensagem de esperança. Ela nos diz: abençoa a aflição de agora. Ela abre as portas do salão da paz. Agradece a chuva de fel. Ela fertiliza o solo da tua alma. Para a sementeira da luz, sorri ante os obstáculos que te impedem o avanço. Eles expressam o valor da tua resistência, que os vence lentamente, à medida que jornadeias em triunfos. Medita em todas as coisas que causam preocupação e retira das dificuldades a melhor parte, como abençoado adubo para o solo das tuas experiências cristãs.
Jesus veio para nortear a humanidade, porque essa se encontrava perdida. Não chores, não sofras, mantenha elevado o pensamento ao Senhor, realiza a tua obra em paz, certo de que estás em Jesus, e seguro de que Jesus está contigo. Guarda a certeza, a alma devotada ao bem, de que Jesus contigo é a vida radiosa e pura, em esperança permanente. Como mensagem de Deus em bom ânimo, reúne as forças e avança resoluto em demanda da mansão da serenidade que te aguarda, vitorioso na caminhada do dever. E encerrando os comentários de hoje, eu vou ler como prece final uma mensagem como se Jesus estivesse falando conosco, falando no nosso coração. E com os pensamentos elevados, vamos ouvir o que ele quer nos dizer. Ele diz assim: sou eu, Jesus. Sou aquele que caminha ao teu lado, o que te conduz os passos, mesmo quando para ti eles parecem tortuosos. Sou aquele cujas mãos repousam em tuas mãos, ainda que sintas o gosto amargo da solidão, e por isso não as perceba. Todavia, são as minhas mãos que te juntam às tuas preces, e quando não consegues orar, oro por ti ao Pai, que está em mim e que está também em ti. Sou eu que me felicito com tuas alegrias, seco as tuas lágrimas, conheço o mais profundo de tua alma, e que em meio a tuas lutas diárias, lembro-te de teu destino, a paz e a felicidade. Então, mesmo que por um breve instante tu sorris, e sorrisos é contigo, sou eu, que conheço tão bem o peso da cruz, que te auxilio a carregar a tua, na certeza de que não há dores que sejam eternas, e de que cada dia, por mais dolorosa que seja a tua jornada terrestre, é valiosa a lição que te ilumina mais e mais. Sou eu, Jesus, que te amo profundamente e que sei de tuas lutas, confiante e certo de tuas vitórias. Lembre-te de mim nas alegrias, lembre-te de mim nas incertezas, lembre-te de mim, pois meus olhos estão sempre voltados para ti. Quando mais necessitares, mais refrescantes serão as bênçãos do céu que derramam sobre ti. Abraça a certeza de que não és um deserto, antes uma florida campina, cujo perfume espalha harmonia. Confia, sou eu, o teu amigo Jesus. E que assim seja. Fiquem na paz de Deus e confiantes em Jesus, hoje e sempre. Boa tarde.